Recording in Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da comunidade Respira On. E hoje, bem-vinda, Karina! E hoje nós vamos ter uma aula super especial, que é nesse dia de início do outono. Então, hoje inicia o outono e nós vamos estar falando e entrando nessa dia do outono, passando também uma prática para vocês, para sintonização com esse momento. Então, já toma aquela respirada bem profunda, na presença, no aqui e no agora. E vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A sabedoria do outono, se conectando então com os ciclos da vida, né? Tudo na vida é cíclico, né? Nós estamos a cada dia passando por um ciclo novo, a cada dia com oportunidades de renovação da nossa vida, da nossa mente. E não é diferente com cada estação, né? As estações do ano, cada uma delas vem trazendo uma energia específica e, e como a natureza ela se modifica, nós também, sendo natureza, também mudamos, também nos transformamos, né? Então, a natureza, ela tem uma sabedoria inata, né? A Mãe Terra, com seus ciclos, com toda a sua alquimia, com toda a sua magia, ela vai se mudando, se transformando e vai nos orientando. Então, se nós prestamos atenção na natureza, nós conseguimos também entrar em uma maior harmonia para viver a nossa vida, né, com mais equilíbrio, com mais fluidez. E agora, em específico, estamos entrando nessa energia do outono e vamos nos conectar, entender um pouquinho mais sobre essa estação do ano, sobre o que ela tem a nos dizer, né? Então, o outono, ele é uma estação de transição entre a expansão do verão e a introspecção do inverno. Então, nós não estamos mais em toda aquela expansão do verão, né? Aquele sol, aquela energia solar, toda aquela energia ativa do verão, mas também não estamos na total introspecção do inverno. Nós estamos nessa transição entre esses dois polos da natureza, né? E na natureza, quando a gente observa ela, a gente aprende muito com ela. E no outono o que acontece? As árvores, elas vão soltando as suas folhas, né? O clima, ele vai esfriando um pouquinho mais, os dias eles vão se tornando um pouquinho
mais curtos, né? Então a natureza ela já vai entrando nessa introspecção. Nas filosofias antigas, os povos ancestrais tinham muito o costume de celebrar os equinócios, os solstícios, e tudo isso tem, né, carrega um grande significado. Todas essas celebrações que eram feitas, né, toda essa conexão com esses ciclos traz um significado. E vamos resgatar um pouquinho disso, então, em algumas filosofias. No taoísmo, o outono, então, está ligado ao elemento metal, representando a clareza, representando o desapego, representando o refinamento, né? Porque assim como o metal, ele precisa ser moldado, esse também é um tempo de aperfeiçoamento interior. Por que que é um tempo de aperfeiçoamento interior? Porque assim como a natureza, as árvores, elas vão soltando as suas folhas, também é tempo de nós, como filhos da terra, entrarmos nesse momento de soltar aquilo que já não precisa mais, aquilo que precisa de renovação. E renovação, ela vem de um movimento de transformação, né? De desapego do velho para entrar para o novo, porque para o novo vir a gente precisa deixar o velho ir também, né? Então, no inverno a gente entra num momento em que a energia ela está sendo mais reservada, né? A nossa energia ela está sendo mais reservada, está sendo mais quanto menos energia, né, a gente coloca para fora, a gente coloca menos energia para fora, essa energia vem mais para dentro. Então, o que acontece na natureza é que as árvores, por exemplo, elas soltam essas folhas para que elas não precisam mais nutrir as folhas para essa energia vir para dentro, para guardar essa energia, né? Então, é como se tivesse esses cortes, né? Onde não precisa mais disso. Vamos fazer essa renovação. E aí essas folhas caem e servem de adubo para essas árvores, né? Então, tem todo um processo de que, se a gente olhar para nós, se a gente trazer essa perspectiva para nós, tudo aquilo que a gente já passou nesses últimos ciclos da nossa vida, a gente aprendeu, nós passamos por momentos de ensinamento, por momentos de que tudo nos trouxe uma experiência. E aí a pergunta é, como que isso pode nos auxiliar, como que nós podemos olhar para a vida e tirar os ensinamentos, entender, né, os aprendizados que esses momentos nos trouxeram, para que isso sirva de adubo, para que isso sirva de fertilizante para o nosso solo, para o solo da nossa vida, que é onde nós plantamos as nossas sementes, as nossas intenções, os nossos sonhos, e eles vão vir a crescer, né? Então, como que tudo isso pode servir de um grande ensinamento e desapegar de coisas que já não fazem parte da nossa vida, que fazem parte ainda, mas que não é mais o momento de estar ali, né? Como que nós fazemos para desapegar disso, né? E para que isso sirva de aprendizado, mas que a gente deixe para trás e a gente possa se abrir para o novo. Então, é um momento de aperfeiçoamento, de lapidação, né? Um diamante, ele antes de se tornar um diamante, ele é uma pedra bruta que passa por lapidações. Então, nós também somos esse diamante que precisa de lapidação e vai tirando o que não é mais necessário, até tá ali, né? O diamante, a essência. No xamanismo, o outono ele é associado à direção oeste, caminho do pôr do sol, da introspecção, do encerramento de ciclos. Então, nós estamos passando por um momento de encerramento de ciclos.
Muitas pessoas nesse momento vêm sentindo isso, assim, né? Isso de vir muita coisa, de pensamentos, de nossa, eu tenho que mudar isso, desapegar daquilo. Nós vamos naturalmente entrando em um ciclo de encerramento e de renovação. E quando nós temos consciência disso, a gente fica mais fluido. A gente consegue entrar nesse ciclo, a gente consegue entrar nessa fase com mais consciência, com mais intenção, intencionando mesmo que a gente quer desapegar, intencionando o que nós queremos trazer para nossa vida, né? E algo muito interessante que no Ayurveda, o outono, ele é uma estação dominada pelo dosha Vata, ar e éter, que traz o movimento, a instabilidade, o ressecamento, né? Então nossa pele fica mais seca, o vento ele fica um pouquinho mais gelado, e é um momento que pede um período de aterramento, que pede aterramento, né? Porque o ar ele tá aí, então ele pede esse momento pede para que a gente se aterre mais também, para que a gente trabalhe a nossa estabilidade, né? Rotina mais estruturada, alimentos mais quentes. Então é um período que é um momento de a gente se conectando com essa energia da Terra, com esse aterramento, né? E aí, o outono e o corpo, como que ele nos afeta? A nossa energia, geralmente, ela fica um pouquinho mais baixa, no sentido de precisar um pouquinho mais de descanso, de precisar um pouquinho mais de aconchego. Então, é um momento muito importante para nós nos permitirmos momentos de descanso, nos permitirmos momentos de mais aconchego, de alimentos mais quentes, né? De trazer realmente essa energia do aconchego para o nosso corpo, para o nosso ser. Acontecem mudanças no nosso sistema imunológico, pedindo mais cuidado com a nossa alimentação, com a hidratação. Como tem essa predominância do elemento ar, pede também, né, que nesse momento nós cuidamos da nossa hidratação, para que a gente fique mais hidratado, né, beba mais água, alimente nosso corpo de uma forma mais leve, né? E as emoções nesse período, elas podem aflorar, especialmente ligadas à energia do desapego e dos encerramentos. Então, se você estiver sentindo nesse momento a necessidade de desapegar, a necessidade de mudança, é essa energia que está vindo, deixa ela acontecer. Tem coisas que precisam ser mudadas. E algo que eu até trouxe hoje no Instagram, lá num post, é que muitas vezes a gente quer fazer, nossa, uma mudança enorme na nossa vida, mas não é sobre a gente largar tudo, né? Se desapegar de tudo sem pensar no amanhã, mas é sobre a gente ter consciência e o desapego de deixar ir o que precisa ir, de desapegar do que precisa desapegar, sejam velhos hábitos, sejam pensamentos, sejam padrões repetitivos da nossa vida, de relacionamento, do trabalho, enfim, de diversas áreas. Mas também ter a sabedoria e a maturidade de lidar com o tempo das coisas e entender que tudo tem um tempo. Então, é um momento que nos convida a refletir a isso, né? O que a gente pode desapegar aos poucos e nos trabalhar internamente para nos desapegarmos de coisas que a gente não quer mais na nossa vida, de coisas que a gente quer mudar, mas não é sobre largar tudo. É sobre a gente ter a sabedoria de como fazer com que isso aconteça de uma forma que seja em harmonia, né? Muitas vezes tem encerramentos que vêm na brutalidade mesmo. Mas se a gente está consciente, a gente consegue lidar com isso de uma forma mais fluida, né? Então é um momento que essa energia ela está acontecendo, essa energia do desapego, né? E então aqui eu trouxe os principais ensinamentos, né, de uma forma resumida sobre esse momento do outono. Primeiramente, então, a arte do desapego. Assim como as árvores, elas soltam as suas folhas sem resistência, porque uma árvore ela não faz força para soltar a folha, né? Vamos aprender com a natureza. Ela não faz força para soltar a folha, ela simplesmente para de nutrir aquela folha.
e aquela folha cai, sem resistência. Então, assim como isso acontece na natureza, nós somos convidados também a deixar ir aquilo que já cumpriu o seu propósito, que por um determinado tempo se fez necessário na nossa vida, mas que já cumpriu o seu propósito. Crenças limitantes, relacionamentos tóxicos, hábitos que não nos servem mais, né? E assim nós vamos parando de nutrir isso e começando a nutrir, então, o que faz mais sentido para nós, né? As mudanças e ações que antecedem o recomeço. Para algo mudar e o novo chegar, é preciso aprender com o velho e se desapegar dele ao mesmo tempo. Então, quando tem alguma situação na nossa vida acontecendo e que talvez esteja desconfortável, alguma coisa a gente tem para aprender ali. O que eu posso aprender com essa situação? E quando a gente aprende com aquilo, a gente também pode ir se desapegando daquilo, limpando aquilo de dentro de nós, porque a mudança ela acontece de dentro para fora. Então, como que eu posso trabalhar e harmonizar e equilibrar e limpar isso de dentro de mim para que a mudança aconteça, para que eu consiga desapegar a um nível interno e a um nível externo disso que eu quero, né, que se renove. A importância de avaliar tudo que foi plantado e colhido, o reconhecimento do que já passou. Então, reconhecer a tudo que você já fez. Reconhecer aquilo que você fez, que você se esforçou para fazer, aquilo que você recebeu de merecimento, né? Reconhecer os seus esforços, reconhecer o que você plantou, reconhecer o que você colheu. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, esse reconhecimento de tudo que já passou e a importância de agradecer a colheita. Então, olhar para tudo que aconteceu e ver que, nossa, muita coisa já mudou, né? De um ano para cá, nossa, você já é outra pessoa. Quem era lá atrás faz parte de você, mas já se renovou, né? Então hoje você já é outra pessoa por conta das suas ações. Então reconhecer nas pequenas ações aquilo que você fez e que foi para o teu bem, que foi para o teu autocuidado, que foi para o teu auto-amor, que foi para fazer bem para ti, para tua vida, os passos que você deu na tua vida que te levaram a novos começos, né, a novas conquistas, a uma nova versão de você mesmo. E a importância de ter consciência do aprendizado, integrar os aprendizados para não repetir. Então, é um momento agora, como a gente começa a entrar numa introspecção maior, de olhar também para os aprendizados que a gente teve. Nossa, nesses últimos tempos na minha vida, eu aprendi tal coisa, e situações que vieram para mim, elas me ensinaram isso. Né? Ah, veio um desafio ali e eu aprendi isso com esse desafio, que eu vou levar, né, esse aprendizado para a minha vida. Reconhecer os aprendizados que a vida nos trouxe, que as situações nos trouxeram, né? E tudo tem um tempo certo, tudo tem começo, tudo tem meio, tudo tem fim. Resistir ao fluxo gera sofrimento. Então, muitas vezes tem coisas que já chegaram ao fim na nossa vida e a gente tá ali ainda apegado àquilo, né? Ou tem coisas que querem começar e nós não estamos dando energia para aquilo começar, prioridade para aquilo começar, né? Então, reconhecer que tudo tem um ciclo. E quando algo se finaliza, algo melhor vem, né? E estar pronto, estar aberto, com o coração aberto para receber esse novo também, né? Então, um momento de introspecção, ele também é importante para a gente refletir sobre isso, né? Para a gente integrar essa energia, para a gente realmente sentir esse fluxo dentro de nós e preparar o nosso coração, preparar o nosso terreno para receber, né, o que vem pela frente. E diferente do verão, que é expansivo, que é cheio de movimento, o outono ele convida a reflexão, a interiorização. É um momento para a gente meditar, para a gente escrever, para a gente revisar os nossos valores, né? Então é um momento de a gente ficar um pouquinho mais em silêncio, convidar, né, nosso corpo para relaxar, nossa mente para silenciar um pouquinho mais, escrever, entrar nesse processo mesmo
autoescuta, de escuta interna, de revisão da nossa vida, né? Senão a gente vai vivendo a vida, não para nenhum momento para olhar com consciência para o que está acontecendo, vira tudo um piloto automático, né? Não tem consciência direito para onde está indo. Então é um momento que a natureza nos convida para fazer isso, a energia está propícia para isso, né? E no corpo humano, o outono, ele está ligado ao sistema respiratório ao pulmão. Isso é muito interessante, porque aqui na comunidade nós trabalhamos o elemento ar também, né? Na questão da respiração, a gente fala muito sobre respiração, sobre como a respiração pode ser essa ponte, esse canal mesmo, né? Esse pilar na nossa vida de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E agora a gente entra numa estação que tem como que está ligado, né, ao sistema respiratório, que está ligado ao ar. Então, é um bom momento para a gente respirar mais consciente, para a gente respirar de uma forma mais intencional, né? E se conectar realmente com esse ar, com esse vento que vem, com essa brisa que vem e que renova a nossa vida, que transforma, né? Que leva o que não precisa mais, que traz o novo para nossa vida. Então, é um bom momento para a gente se conectar com essa energia, né? Então, o sistema respiratório, o pulmão, tem essa função de receber o ar e de soltar, né? Então, como que a gente pode receber e soltar, né? Quando a gente entra nesse fluxo de entrega, de fluxo mesmo. Às vezes, o que a gente mais precisa é de soltar um pouco o controle das coisas e de aprender a entrar no fluxo, né? De não tentar controlar tudo, mas de tentar fluir com as coisas para que elas sejam mais leves. Então, respirar mais conscientemente nos ajuda a liberar tensões do corpo, emoções acumuladas, criar espaço realmente para o novo, né? E uma pergunta reflexiva que fica é como eu posso criar um ambiente mais nutritivo e acolhedor para mim mesma, para mim mesmo? Como esse momento, essa estação, ela vem trazendo mais essa introspecção, essa questão também das folhas que caem e é fertilizante, é adubo para as árvores, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Como que eu posso criar um ambiente, não só um ambiente físico, mas também, né, um ambiente físico, mas um ambiente na minha vida que seja mais nutritivo, que seja mais acolhedor para mim mesma? Quais são os hábitos, a minha rotina, que eu trago para minha vida que nutre a relação comigo mesma, que nutre os meus sonhos, que nutre os meus projetos, né? Como que eu posso ter esse acolhimento comigo mesmo? Muitas vezes a gente entra num fluxo também de auto-julgamento, né? De nós mesmos ali nos julgando, porque talvez na nossa infância nós fomos muito julgados, né? Ela tá fazendo errado, tá não sei o quê, não é, sabe? Então, muitas coisas ficam em nós. E aí, depois que vira adulto, fica um adulto que se julga muito, que se cobra muito. Mas qual que é o equilíbrio entre isso, né? Entre eu saber que eu tenho que ter uma disciplina, mas saber também que eu posso soltar, que eu posso fluir, que eu posso me permitir me acolher, permitir descansar, permitir, né, todo esse movimento. Então, como eu posso criar esse ambiente mais nutritivo e mais acolhedor para mim mesmo, né? Fica essa reflexão e esse momento. E aí eu trouxe aqui um exercício para fazer nesse momento do outono, que é, você vai escrever em um papel, você vai pegar dois papéis. Em um papel, você vai escrever tudo o que você deseja soltar, que você deseja realmente assim renovar na tua vida. Sejam hábitos, sejam crenças que você observa que você ainda tem, sejam relações que você quer renovar, que você quer transformar, emoções, né? Padrões que estão ali. E depois que você escrever, nesse momento realmente de se entregar para essa escrita, de escutar o que o teu coração está dizendo que precisa soltar, você pode pegar
ter uma velinha ali, acender uma velinha. E simbolicamente, então, você vai queimar esse papel na vela, deixar esse papel queimando num pratinho, em algum recipiente. E esse fogo, ele vai queimando esse papel e também vai transformando a energia daquelas coisas que você colocou ali. E vai se conectando com isso que você quer soltar e vai permitindo que o fogo, ele vai liberando, vai libertando, vai soltando isso. E aí depois, você vai pegar esse outro papel e você vai escrever o que você aprendeu nesse ciclo que se passou. E como que isso pode servir de adubo para sua terra, para o seu solo, né? Em forma de gratidão. Por exemplo, gratidão por eu ter aprendido a respeitar os meus limites. Gratidão por eu ter aprendido a cuidar mais do meu ambiente. Gratidão por eu ter aprendido a dizer não. Gratidão por eu ter aprendido a dizer sim, né? E aí você vai escrever nesse papel, então, as coisas boas, o que você aprendeu, quais foram os aprendizados desse ciclo que se passou, para você conseguir integrar na tua consciência, no teu coração, na tua mente, esses aprendizados. Então, a escrita ela é muito importante porque ela vai colocando ali de uma forma um pouco mais palpável, né? E a gente vai trazendo realmente para nossa consciência as coisas que a gente já passou. Então, esse vai ser o exercício que vai ficar dessa aula para vocês fazerem. Reservem um momento para isso, reserve um momento onde ninguém vai interferir, um momento de tua conexão, faz o teu rezo, faz a tua intenção, a tua meditação, né? Em 15 minutinhos ali você faz isso, faz ali a tua prática espiritual, a tua prática de realinhamento e faz essa escrita. Escreve ali primeiro o que você quer soltar com o teu coração. O que vale nessa prática é a tua intenção. É a intenção que você coloca naquilo que você faz, né? A intenção é magia. Então, se a gente faz alguma coisa colocando uma intenção naquilo, a gente está fazendo magia. A gente está direcionando a energia para aquilo, né? Nossa consciência, através da nossa intenção, a gente vai dando o comando para que aquilo aconteça. A gente vai direcionando isso. Então, coloca essa intenção. Coloca essa tua presença, coloca a tua energia nisso, para que você realmente possa soltar, integrar e entrar nesse fluxo, né? A gente está nesse momento de soltar as nossas folhas, né? De soltar aquilo que não serve mais, de permitir que esse vento leve aquilo que precisa levar, né? Para que o novo ele chegue também com mais espaço, com mais abertura, né? Então permita abrir o teu coração para você receber esse novo. Então, tira esse momento para fazer essa prática, concentra a tua energia, né? Concentra a tua presença ali, a tua intenção e faz essa prática para você se realinhar, para você se conectar com esse ciclo dentro e fora de você, tá bom? Então, esse fica o exercício para essa aula para vocês fazerem. E aí, quem quiser compartilhar depois no grupo como que foi a experiência, né? Se fez, se sentiu essa energia se renovando mesmo. Aí depois vocês podem estar compartilhando no grupo para a gente trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Um feliz outono para todos nós. Aproveitem esse momento para entrar nesse fluxo da natureza, para sentir essa energia acontecer, né? Aproveita que é um momento de desapego mesmo e desapega para que você possa depois receber esse novo também, né? Ou ir já recebendo esse novo também. Porque às vezes tem muita coisa nova esperando por nós, uma nova versão nossa, né? Das nossas intenções, dos nossos objetivos, mas muitas vezes a gente não está abrindo espaço para isso acontecer, não está dando energia para isso acontecer. Então aproveita esse momento, né? Que a energia já está propícia para isso, para entrar nesse fluxo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço e feliz outono
para todos nós.